Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula tem por objetivo revisar todos os conceitos do segundo bimestre da disciplina de Projeto 1, tá? Então todo o conceito que nós trabalhamos aí ao longo do bimestre, que deu base para que a gente pudesse gerenciar o projeto do canal do YouTube que nós desenvolvemos durante todo o semestre, tá bom? Então nós vamos rever aqui alguns conceitos principais para a nossa segunda avaliação, tá bom? Então quais são os objetivos? Revisar os conceitos fundamentais de gerenciamento de projetos, relembrar os conteúdos relacionados ao RH, comunicações, riscos e aquisições de projetos. Então, são as 4 dimensões aí de conceitos que nós temos envolvidos. Sedimentar os conhecimentos sobre o conteúdo estudado, estudar os conceitos fundamentais de integração e as suas ferramentas, e estabelecer os conceitos de escopo, né, e sua gestão eficiente no ambiente de projetos. Eu acho que a gente não pode perder aí o nosso objetivo principal dentro do gerenciamento de projetos, tá bom? Bom, iniciando por recursos humanos do projeto, né? O que a Venato ele fala, né, que o grande diferencial e a vantagem competitiva das empresas está voltado para a gestão eficiente das pessoas. Então a gente precisa desenvolver pessoas para que elas possam desenvolver a organização. O Valeriano, já mais voltado aí para a gestão de projetos, ele fala que inclui os processos de planejamento que vai organizar e gerenciar a equipe do projeto, tá? E essa equipe do projeto é composta por pessoas com funções distintas e responsabilidades que são a elas atribuídas para desenvolver o produto que vai ser gerado no projeto, tá? Alguns fatores que a gente precisa considerar dentro do planejamento, né? O tipo de organização que nós estamos inseridos dentro da gestão de projetos, a gente precisa ter em mente esse tipo de organização, vai diferenciar de uma empresa por um tipo de estrutura de empresa para outra, para que a gente possa gerenciar os recursos humanos. As habilidades técnicas, que são as hard skills das pessoas que vão estar atuando no projeto. Então, pessoas com maior conhecimento técnico em determinado projeto vai ser melhor para o projeto, tá? Para o produto do projeto que vai ser gerado. Habilidades interpessoais, pessoal, isso daqui é excelente. Todas as pessoas precisam desenvolver essas habilidades, que é a capacidade de se relacionar, a inteligência emocional, nós vamos ver mais para frente. A localização da equipe também influencia no andamento do projeto para desenvolvimento das atividades. Nós temos aí, com a globalização, aí, a derrubada dos muros que limitam aí o país. Nós temos aí diversas pessoas ao redor do mundo desenvolvendo projetos em conjunto. Para isso a gente utiliza aí as reuniões virtuais para poder desenvolver as atividades. A influência das partes interessadas também, a gente precisa ter contato com os stakeholders e ver como que a gente vai planejar esses recursos humanos para o nosso projeto. E os recursos estimados para as atividades. Então, os recursos também vão influenciar na maneira como eu vou contratar e alocar as pessoas dentro do meu projeto, tá? Bom, e qual que é o objetivo do planejamento de recursos humanos e projetos? Elaborar um plano, né? É um produto, né? Elaborar um plano para poder gerenciar esse pessoal que vai participar do projeto. Identificar as funções, as responsabilidades e as relações hierárquicas dentro do projeto. Então, quais são os papéis, né, das pessoas dentro do gerenciamento de projetos, né, e como que vai se desenvolver, tá? O organograma, né, que vai representar uma organização, a organização de maneira hierárquica aí dentro do projeto, bem como a governança, quem vai tomar decisão, quem vai autorizar determinadas atividades, que a gente pode ver aqui nessa figura. Então, geralmente nós temos gerente de projetos aqui, gerenciando todas as atividades. Depois nós temos aqui os coordenadores de área, né, ou então analistas, ou então supervisores, tá? Dependendo, vai mudar de empresa para empresa. Aqui, pegando até o exemplo do projeto de vocês, né, por exemplo, coordenador de conteúdo, vai ter os analistas que respondem para ele, coordenador de produção, edição e gravação, tá? Então, cada empresa vai se organizar de uma maneira que seja mais produtiva para ela, para poder gerenciar aí as atividades, tá? Uma outra ferramenta bastante interessante que nós temos para a gente poder atribuir papéis e as responsabilidades aí dentro do projeto é a matriz RACI, tá? Que vem de responsável, aprovador, consultado e informado, né? Que representa a ferramenta para indicação e mapeamento das atividades, tá? Nós comentamos em aula, mas aqui, ó, rapidamente, né? As atividades, aqui as pessoas, tá? E o que cada uma faz dentro dessas atividades. Então, por exemplo, planejar roteiros. O João, ele é responsável pela execução dessa atividade. A Cris, ela é somente informada. O Pedro também é responsável, tá? E aqui o Joaquim, ele é aprovador. Ele vai aprovar aqui
esses roteiros. E assim por diante, tá, pessoal? É uma maneira de a gente mapear os papéis aí, deixar isso documentado para que as pessoas possam saber o grau de responsabilidade, tá? Falando um pouquinho de soft skills e hard skills, nós comentamos durante o semestre, né? As hard skills são conhecimentos técnicos, que nós aprendemos geralmente em cursos ou então disciplinas da faculdade, tá? E as soft skills são conhecimentos de habilidades subjetivas, inteligência emocional, tá? Então a capacidade que a gente tem de se relacionar, trabalhar em grupo, criatividade, colaboração, tá? Persuasão. Alguns especialistas indicam que 72% a soft skill ela representa 72% do diferencial do profissional, então de importância para o profissional. Então é importante que a gente treine essas habilidades, tá? Essas habilidades se desenvolvam, a capacidade de a gente se relacionar com as pessoas, de a gente trabalhar em grupo, né? De a gente ter criatividade, torna a gente mais competitivo, tá? Bom, aqui algumas, vou resumir aqui nesse slide, são muitas, né? Aqui estão as principais, né? Soft skills, que é a criatividade, persuasão, colaboração, né? Capacidade de se adaptar à mudança, né? Empatia, atitudes positivas, liderança, né? Orientação para servir as equipes, né? Gerenciamento de tempo. E as hard skills são diversas, né, pessoal? Eu coloquei algumas aqui, né? Computação em nuvem, inteligência artificial, raciocínio analítico, né? Como vocês, dentro do projeto de vocês, produção de vídeos, tá? Então é uma coisa que são habilidades técnicas que nós precisamos ter para a gente poder se diferenciar no ambiente de projetos, tá bom? Bom, e falamos também da parte de comunicações, né? Comunicação em projeto, que é muito importante para que a gente possa se manter competitivo aí, né? E o Peter Drucker ele já falava, né, há muito tempo atrás, 60% dos problemas administrativos resultam da ineficácia na comunicação. Então a gente tem muito problema de comunicação. Vocês vivenciaram isso na pele durante esse semestre, né? Que a comunicação ela realmente ela pode trazer aí vamos jogar por terra aí tudo que a gente está planejando e desenvolvendo dentro do projeto. Então a gente precisa ter eficácia na comunicação tanto interna quanto externamente, a empresa e também no projeto. A gente precisa estar se preocupando sempre em melhorar a eficiência da comunicação, então fazer mais com menos para a gente poder se comunicar. Realizar a manutenção dos processos comunicativos da empresa, sempre estar revisando a maneira como a gente está se comunicando, para ver se isso ainda está sendo eficiente. E as falhas da comunicação, ela vai impactar na imagem da empresa, na perda de cliente e na desmotivação dos colaboradores, tá? A gente precisa sempre estar preocupado em se comunicar de uma maneira eficiente, tá? E dentro do gerenciamento de projetos, né, vai envolver todo o trabalho necessário para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, né, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas, né, de maneira apropriada para que a gente possa gerenciar o projeto, tá? Aqui estão algumas estatísticas destacando novamente as principais habilidades necessárias e valorizar para gerenciar o projeto. Então, comunicação participa 61%, né? A comunicação ela precisa acontecer no ambiente de projetos. As principais deficiências dos gerentes de projetos também, né? Contrapartida, é 44%, tá? Então, a gente precisa estar muito preocupado na forma como a gente vai se comunicar em projetos, tá? E quais os objetivos desse planejamento, né? Planejar os meios de comunicação, quais ferramentas eu vou utilizar, assegurar que essa informação seja confiável a todos os envolvidos, manter o cliente informado, né, sobre o andamento do projeto, principalmente o cliente que está a principal parte interessada, buscar responder aos seguintes questionamentos, né? Quais informações são realmente necessárias para a gente gerenciar esse projeto que a gente está tocando, né? O que a gente vai disseminar, o que a gente vai precisar armazenar, o que a gente vai precisar divulgar, tá? Qual o momento correto de distribuir isso? Será que é todo dia? Será que toda hora eu vou ficar informando o meu cliente? Será que toda hora eu vou ter que entrar em contato com o fornecedor? Será que toda hora eu vou ter que ficar passando informação para a equipe? Existem momentos oportunos para que a gente possa fazer isso, tá? O que deve ser destinado a quem deve ser destinada, né, a cada uma das informações? Então, para um analista de projeto eu mando um tipo de informação, para um gerente operacional eu mando outra, para o meu cliente outro tipo de informação. Existem informações que são confidenciais, eu não posso mandar para qualquer um, entendeu? Então eu preciso me atentar a isso. E de que maneira determinadas informações devem ser comunicadas? Qual a forma que eu vou fazer isso? E-mail, mensagem instantânea, documento, intranet, enfim, rede social. Eu preciso me atentar para esses pontos, tá? Bom,
E quais são os métodos, né, que nós utilizamos, né, para se comunicar? Reuniões de projeto, pessoal. Então, as reuniões elas precisam ser feitas de uma maneira produtiva. Não precisa ter foco, porque reunião, quando ela é utilizada de uma maneira errada, ela só consome tempo das pessoas envolvidas. O e-mail também precisa ser utilizado com muito planejamento também. A gente não pode ficar passando e-mail toda hora. Ferramentas de colaboração, isso faz com que a gente otimize tempo e evite ficar passando e-mail, porque as pessoas podem editar e acessar ao mesmo tempo. Ferramentas eletrônicas de gestão de projetos, nós temos aqui um exemplo do Monday, né, mas tem vários tipos de ferramenta, como o Google Ganter, que nós tentamos utilizar também, e outras ferramentas que de maneira colaborativa fazem o gerenciamento do projeto e das atividades, tá? E também a videoconferência, principalmente para as pessoas que estão em diferentes localidades. Em vez de você fazer uma reunião presencial, você vai ter envolvido custo e tempo, você pode fazer uma videoconferência que vai ajudar também no gerenciamento de projetos, tá? Nós precisamos também, dentro de comunicações, gerenciar as partes interessadas com relação à comunicação que a gente está tendo com elas, tá? Então a gente precisa documentar, né, o engajamento dessas partes interessadas através da comunicação, tá? Então através da comunicação a gente consegue engajar os stakeholders, tá? E a gente vai planejar, gerenciar e controlar o fluxo de informação entre essas partes interessadas, fazer com que eles estejam se comunicando de uma maneira eficiente. Deve-se identificar as partes interessadas e suas informações relevantes, o que vai, como eu disse para vocês, qual informação vai para qual parte interessada. Precisamos classificar o poder, interesse, influência e impacto de cada stakeholder no projeto. Então, cada tipo de profissional, cada tipo de área vai influenciar de uma maneira mais ou menos veemente dentro do meu projeto. Então, e nós vai desenvolver também estratégias para avaliar o engajamento comunicativo dessas pessoas, tá? Praticado no projeto. Estabelece critérios e plano de ação para a melhoria desse engajamento, tá? E estrutura meios de relatar os resultados e informações fora do planejamento informações fora do planejamento aos stakeholders. Então, de que maneira, quais informações de resultados eu vou divulgar com as minhas partes interessadas, tá? E assim, é possível priorizar todas as partes interessadas do projeto? Então, imagina num ambiente de projeto que é complexo, várias pessoas. Então, assim, é impossível a gente fazer isso, tá? Então, a gente precisa classificar essas partes interessadas. Então, a gente precisa identificar quais são e classificar essas partes interessadas, né? E desenvolver algumas estratégias para a gente poder se comunicar com essas partes, ok? E aí nós temos uma ferramenta que a gente vai classificar os stakeholders de acordo com o seu nível de interesse no projeto, que está aqui do baixo até o alto, no eixo X. E no eixo Y nós temos o nível de poder organizacional dentro do projeto, tá? Aqui a gente pode dividir em 4 esse plano cartesiano. E aí nós temos uma pessoa que pode ser classificada com nível alto de interesse no projeto e nível alto de poder de decisão organizacional. A gente precisa gerenciar com alto foco e assiduidade. Então a gente precisa tratar de uma maneira diferencial. Então a pessoa tem alto nível de interesse e alto nível de poder na organização. Geralmente a diretoria, a presidência, tá? Nós temos também pessoas que têm nível de poder alto na organização, porém nível de interesse tem interesse baixo no nosso projeto. Então a gente precisa manter somente informado. Satisfeito, na verdade, né? Porém, se nós temos um nível alto de interesse no projeto, porém um nível de poder organizacional baixo, a gente precisa só manter informado, passar para essas pessoas somente o que está acontecendo no projeto. Porém, se nós temos baixo interesse e baixo poder, a gente gerencia com um esforço mínimo, para que a gente possa gerenciar quem realmente está interessado e tem poder de decisão. Então a gente pode também manter somente informado, tá bom? Bom, nós temos também uma matriz que chama matriz de avaliação de engajamento do projeto, tá? Nós podemos gerenciar isso de uma maneira bastante sigilosa. Qual é o stakeholder, tá, envolvido, a pessoa envolvida, se ele é desinteressado, se ele é resistente ao projeto, se ele é neutro, se ele é apoiador, se ele é líder, tá? Então eu posso fazer um mapeamento, por exemplo, no caso aqui o Juvenilson, né? Ele é neutro com relação ao projeto, tá? Porém, ao desempenho dele da empresa, eu tenho interesse que ele seja apoiador no meu projeto, que ele vai me ajudar a desenvolver as atividades do projeto, tá? Dentro da área dele. A Gertrudes aqui, ela é desinteressada, tá?
Porém, também, como juvenil, se ela também tem um bom desempenho, também influenciadora, eu posso traçar uma estratégia para que ela possa ser apoiadora do meu projeto. Nós temos aqui também ponto de preocupação, que é o Kleber, tá vendo? Ele é resistente ao projeto, ele coloca vários empecilhos, ele não colabora, e eu preciso que ele seja um apoiador do meu projeto, para que ele possa me ajudar e ser menos aí um contraponto dentro do meu projeto, tá? E nós temos a Berioska aqui, que ela é apoiador, mas devido ao desempenho dela, eu desejo que ela seja uma líder no meu projeto, em algum dos meus projetos, em alguma das atividades, tá? Então são maneiras da gente classificar aí o nível de engajamento dos stakeholders. Evidentemente, pessoal, mantenha sigilo disso, né? Ninguém vai querer saber que uma pessoa é resistente ou desinteressada, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? E o controle de engajamento consiste em gerenciar essas necessidades, né? De forma a levantar as expectativas, as preocupações, os resultados do projeto, tá? E quando bem gerenciado, abrir canais para a colaboração, tá? Troca de informação relevante, identificação de riscos ao projeto. Então, é importante que a gente mantenha a comunicação com todos da empresa, né? Manter um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, para que as pessoas possam ajudar no andamento do nosso projeto, tá bom? Bom, aqui finalizando a parte de comunicação, né? O gerenciamento comunicativo das partes interessadas, né? Deve gerenciar ativamente expectativas dos stakeholders, endereçando as preocupações antes que se tornem problemas. Então, você se antecipar de uma maneira proativa aí com relação aos problemas, informar as áreas que podem ser impactadas pelo projeto. Isso geralmente acontece com a implantação de projetos de TI, que geralmente quando se implanta um sistema numa área, isso gera retrabalho, gera demora, trava operações, então é importante a gente se antecipar a isso. Tá? Uma outra coisa, conceda retorno à parte interessada, mesmo que seja negativo, então passa para a pessoa se ela deu alguma contribuição, informa para ela o porquê que não foi acatada a sugestão, desenvolva relacionamento de confiança e contatos saudáveis com as áreas, desenvolva a habilidade de gerenciar de apresentação, negociação e redação, para que você possa se comunicar, mostre-se solícito às demandas geradas, né, das atividades do projeto, comunique-se de forma proativa às áreas, antecipando problemas, como eu disse, e entenda a característica de cada área para se comunicar de forma correta. Tá? Cada área às vezes funciona de uma forma, dependendo da cultura da empresa, e a gente precisa entender isso para a gente se comunicar de uma maneira efetiva. Nós vimos também a parte de gerenciamento de riscos do projeto. Né? Todo projeto está vulnerável a risco. Tá? E aqui a gente tem até a fala do Edward Murphy aqui, né, que fala que tudo que puder dar errado, vai dar errado. Então, nós temos aqui alguns exemplos de projetos, né, que foram os netbooks, as TVs 3D, o mini disc que nós comentamos durante a aula, o Google Glass, o Kinect e vários outros produtos aí que estavam vulneráveis a riscos e foram impactados. Tá? Então, a gente precisa desenvolver planejamento, a gente medir esses riscos. Tá? E o planejamento dos riscos do projeto vai envolver todas as tarefas de planejamento, identificação, análise, monitoramento e, de certa forma, controle dos riscos, né? Com o objetivo de aumentar a probabilidade de se obter riscos que são positivos, porque isso pode acontecer no projeto, às vezes um ganho, às vezes uma redução de tempo de entrega de determinada atividade, então isso é uma coisa boa, tá? E reduzir os riscos negativos, bem como reduzir os impactos ao projeto, tá? E os riscos ele pode ser identificados antecipadamente, é por isso que existe esse planejamento de gerenciamento de projetos. São considerados ameaça, evidentemente, possuem classificação e oportunidades do projeto, ocorrem situações menos prováveis, então a gente precisa estar sempre preparado, os problemas vão acontecer, e devido à falta de conhecimento, podem ocorrer ou não durante o projeto. Tá? Outros fatores também de risco que é bastante oportuno a gente comentar aqui, tá? O que vai envolver? A probabilidade de ocorrência desse risco e o impacto que ele vai trazer. Então, qual o percentual de probabilidade de ocorrência, né, de 0 a 100%, e o impacto. Se ele ocorrer, quais são os impactos que vai trazer para o meu projeto. Tá? E como que a gente pode descrever os riscos dos projetos? Né? Recomenda-se, né, dentro do PMI, né, do PMBOK, que o risco esteja escrito em sua forma completa, contendo causa conhecida, o evento do risco e os impactos gerados por esse risco. Tá? Então, causa conhecida, evento e impacto. Vamos dar um exemplo aqui. Então, causa conhecida. Devido à alta probabilidade de chuvas no período, tá? Vai gerar um evento de risco que são as chuvas. E qual que é o impacto? Atrasar a entrega do produto, atrasar as atividades do projeto. Principalmente atividades de construção civil, pessoal, que está exposta à intempéries do tempo.
Se chove, eu posso ter meu cronograma atrasado. Um outro exemplo aqui, devido à alta probabilidade de ocorrência de greve de motoristas, por exemplo, para entrega, né? O evento de risco é a greve, pode gerar atraso na entrega do produto, né? Uma outra coisa, devido à chegada de um novo concorrente ao mercado, tá? Aqui, aumentos do market share da concorrência, o que pode acontecer? O lançamento do produto pode ter suas vendas reduzidas. Então, eu planejei um volume de vendas, aí devido à entrada desse novo concorrente, eu posso ter o meu volume de vendas reduzido, tá? Uma outra maneira também de classificar o risco do projeto é a probabilidade a matriz de probabilidade por impacto, né, que descreve de forma visual o mapeamento dos riscos, considerando a sua probabilidade de ocorrência pelo nível de impacto gerado. Então eu tenho a probabilidade de ocorrer esse risco pelo impacto, né, de baixo a alto impacto no meu projeto, tá? Então aqui nós temos as classificações, né? Vou colocar aqui tudo para vocês para a gente poder comentar, tá? Eu posso ter um risco que ele tem uma alta probabilidade e um alto impacto no meu projeto. Então eu preciso classificar isso até como eu coloquei aqui a cor vermelha, tá? Mas esse R3 aqui, ele precisa ser gerenciado, tá? Então se ele ocorrer, ele traz um alto impacto para o meu projeto. Pode até atrasar a entrega de um produto, por exemplo, ou então até cancelar o meu projeto. Então eu preciso gerenciar esse risco R3 aqui. O R1 ele tem uma alta probabilidade de acontecer, porém o impacto dele é médio, tá vendo? Não vai trazer tantos prejuízos. Porém eu tenho um R2 aqui que ele tem baixa probabilidade de impacto e também baixa probabilidade de acontecer também. Então eu classifico ele como esse R2 aqui, como eu preciso registrar, não é por isso que eu não vou registrá-lo, mas ele não vai trazer tanto impacto para o meu projeto, tá? E a gente consegue classificar, tá vendo? R3, R1 e R2, tá? Como eu disse para vocês. É importante a gente deixar documentado para que a gente possa estar atento aí aos problemas que possam gerar dentro do projeto, tá? E nós temos também a análise SWOT, que também está muito ligado também à análise de negócios, né, pessoal? Então, essa análise SWOT é uma abreviação para as palavras em inglês Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, né, que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, respectivamente. Ou, em português, o pessoal conhece como análise fofa também, tá? Vou colocar tudo aqui para que vocês possam ver, né? Nós temos aqui um ambiente interno, que a gente precisa analisar, e o ambiente externo à empresa, e principalmente o ambiente de projetos, tá? No ambiente externo, nós temos oportunidades, né? Que a gente pode ter como oportunidades que é diferencial da nossa marca. Nosso projeto pode ser inovador, pode ser uma proposta inovadora. E temos também, evidentemente, as ameaças, que são inovações em produtos concorrentes, a própria concorrência e as tecnologias que pode fazer com que o meu produto não ganhe mercado. Internamente, o que eu posso fazer de análise? As forças que eu tenho, às vezes uma vantagem tecnológica que eu tenho que é diferenciada, conhecimento do segmento pode ser uma força que eu tenho internamente no meu projeto, e tem as fraquezas também, né? Falta de habilidade em determinado projeto, equipe reduzida e escassez de recursos. Então são fraquezas que eu preciso deixar mapeado para que eu possa medir aí os riscos, tá? Quais são os benefícios do gerenciamento de riscos, né, pessoal? São meio que óbvios, né? Aumenta a probabilidade do sucesso do nosso projeto, reduz eventos não desejados ao projeto, né? Então, melhora a identificação de oportunidades. Às vezes, durante o projeto, eu posso identificar uma oportunidade. Reduz os impactos negativos com relação a custos e perda de prazo para a entrega final, tá? Que podem aí gerar benefícios para o projeto. Então, a gente precisa gerenciar os riscos para a gente trazer competitividade para a empresa, tá? E por último, nós vemos o gerenciamento das aquisições, suprimentos em projeto, pessoal, que vai gerenciar, né, toda a parte de comprar, adquirir os produtos, serviços. Então, nem tudo dentro do projeto pode ser produzido pela equipe. Então, eu preciso desenvolver um planejamento para que eu possa adquirir isso de terceiros ou então de fornecedores, tá? Quais são os objetivos? Planejar, né, o gerenciamento dessas aquisições, de que maneira eu vou adquirir isso do mercado. Eu vou executar, né, eu vou executar esse planejamento para conduzir essas aquisições, né, um serviço, enfim. Monitorar o controle, então controlar essas aquisições, principalmente com relação ao custo, prazo e a qualidade. E vou encerrar essas aquisições de uma maneira
correta, tá? Então eu preciso encerrar os contratos de uma maneira eficiente, preciso conversar com os fornecedores, tá? E aí, o que nós temos, né? Planejar o gerenciamento das aquisições é o processo de documentar as decisões de compra do projeto, de que maneira eu vou comprar isso. Ele também vai identificar as necessidades do projeto que podem ou devem ser melhor atendido com a aquisição de produtos e serviços. E quais são os objetivos e as atividades, né? Análise de fazer ou comprar, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer internamente, elaborar os critérios para selecionar esses fornecedores, construção de editais de licitação ou solicitação de proposta, que é o Request for Proposal, né, que é o RFP, de uma maneira que eu possa colocar isso para os meus fornecedores, para que eles possam me entregar as propostas de fornecimento de serviços. Definição do tipo de contrato, né, que pode ser um contrato de preço fixo, pode ser um contrato de tempo e material, de acordo com o que vai passando o tempo ali e consumindo o material, eu vou pagando esse fornecedor. E tem o contrato de custos reembolsáveis. Então o fornecedor ele vai me fornecer um serviço junto com produtos, ele compra esses produtos e depois eu faço o reembolso para ele. Tá? O mais utilizado é o contrato de preço fixo, e que é melhor para poder se gerenciar, né? Porque aí eu tenho um contrato com preço fixo e se o fornecedor tiver algum custo maior, isso já está em contrato e eu não preciso me preocupar com os reembolsos, tá? Bom, o que a gente precisa se preocupar também no encerramento das aquisições, pessoal? Isso é muito importante, porque a gente precisa formalizar esse encerramento, porque senão a gente pode ter passivos trabalhistas, processos contra a empresa, se a gente não encerrar isso de uma maneira correta, tá? Gestão e arquivamento da documentação envolvida, principalmente dos contratos, finalização de maneira formal das contratações, fazer uma reunião de finalização com os fornecedores para deixar claro o que foi pedido, o que foi entregue, a qualidade, e avaliar os nossos fornecedores de uma maneira eficiente, tá bom? Bom, algumas dicas, pessoal, para a gente ter sucesso aí no processo de aquisição, tá? Seja ético e profissional, tá? Então, vai ter contato com o fornecedor, você vai estar gerenciando esses contratos, né? É importante deixar tudo muito transparente na tomada de decisão, para não ter dupla interpretação, não somente pelos fornecedores, mas também pelas áreas correlatas aí. Então, trabalho alinhados com as diretrizes de compliance da empresa, então toda a parte ética da empresa, a parte de tomada de decisão que esteja dentro do código de conduta da empresa, tá? O suborno é mais recorrente do que se imagina, então é importante a gente ter isso em mente. Então vocês vão ser gerenciadores de contratos de projetos, então vocês vão estar recebendo suborno, a gente precisa deixar isso muito transparente nas nossas relações para que não tenha problemas. Em relação à cotação e indicação, indica-se realizar 3 processos de cotação sempre, e depois que fez a cotação deixar isso documentado, de uma maneira que possa ser recuperado e analisado pelas auditorias, tá? Transparência é o braço direito do código de ética, tá? Como eu falei, seja transparente. Recebimento de agrados e presente de fornecimentos. Então, assim, a gente precisa... Existem políticas para isso dentro das empresas, a gente precisa estar atento a isso. E deixar claro que aquele presente não terá retornos, né? Se o fornecedor, às vezes, dá uma caneta, alguma agenda, não tem problema, né? Mas a gente precisa ter também, usar o bom senso, né? Para que a gente possa atuar de uma maneira profissional, tá bom? Bom, aqui finalmente, né, para finalizar essa palavra na parte de ações e aquisições aí de suprimentos, né, nós precisamos gerenciar nossos pensamentos, pois eles viram ações, as ações viram hábitos, os hábitos se transformam no nosso caráter e o caráter vai determinar o nosso destino. Isso é uma citação do James Hunter, que está nessa palavra, está aqui na obra do Monge Executivo. Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de postura para que a gente possa ser ético e profissional dentro do gerenciamento de projetos. Tá bom, pessoal? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato comigo. Existe também essa referência bibliográfica também, que vocês podem estar consultando na biblioteca, ou então vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai alinhando aí as dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Vejo vocês na aula. Um abraço e até mais.